Bom dia, gente. Bom, estamos aqui para mais uma aula, né? Morrendo de saudade de vocês, lamentavelmente ainda nessa situação, né? Mas vamos dar continuidade. Bom, gente, nosso assunto ainda é espaço agrário brasileiro, tá? Só que agora a gente vai dar uma continuidade no nosso assunto, que a gente parou até a página 29, vamos agora para a página 30, que falamos sobre a parte de concentração de terra, certo? A princípio, eu tentando aqui ainda me acertar com essas coisas de tecnologia, gente. A concentração de terra, a gente já viu o início desse assunto, né? Quando a gente falou sobre os latifúndios e os minifúndios. E o que vai ser essa concentração de terra? Olha só, muita terra na mão de poucos e pouca terra na mão de muitos, tá? Então é uma desigualdade aí nessa distribuição de terra. Por isso que o nosso assunto agora é concentração de terra. Aonde está essa concentração de terra aí para todos, né? Nosso livro ele é bem interessante quando ele faz essa relação, certo? No Brasil, boa parte das terras está sendo desenvolvida aí alguma atividade agropecuária, ou seja, uma criação de animal ou plantação de alguma cultura, certo? Ela constitui aí, em boa parte, os grandes latifundiários, ou seja, as grandes propriedades de terra, né? Nós já vimos em assuntos nossos que para cultivar a terra se precisa de dinheiro. E quem tem esse dinheiro? Os grandes latifundiários. Outra parte, né? Fica aí as pequenas propriedades, os minifúndios. E essas pequenas propriedades estão cultivando para quem? Né? Para a população no contexto geral, que é a agricultura de subsistência, a agricultura familiar, que é um grupo de pessoas que produz para vender nas feiras. Por que é importante isso? Porque é das feiras que a população se alimenta, certo? Esses grandes latifundiários vão estar produzindo para quem? Para as grandes indústrias, para os grandes mercados, até mesmo para o mercado exterior. Para vocês terem noção, o Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo. E o porquê disso? Porque no Brasil tem, eu vou dizer assim, práticas nessa cultura de criar o animal bem criado, certo? Com rigorosas regras e leis, vacinação em dia, para vocês terem noção. Os latifundiários estão mais preocupados com a vacinação do gado do que com a vacinação da população. Então, o gado está vacinado, é um gado livre de toda doença, então o mercado exterior, o resto do mundo vê, aquela carne é boa, é de qualidade, e aí passa a comprar do Brasil. Então, os grandes latifundiários acabam se prevalecendo desta situação. E aí fica para quem? A população fica para quem? Para os minifúndios, ou seja, para se alimentar das pequenas propriedades, né? Que é aqueles que vão estar plantando uma policultura, que vai ter de tudo e que vai estar abastecendo as grandes feiras, certo? Essa desigualdade em relação aí à distribuição de terra, né? Ela é um problema muito sério no Brasil, porque fica aí o impasse, né? O governo no meio, de um lado os latifundiários, do outro lado os minifundiários. Os minifundiários não se sentem privilegiados, nem têm, eu vou dizer assim, subsídios adequados para uma boa produção. Já os grandes latifundiários que têm dinheiro, poder, influência, acabam conseguindo. E o governo fica ali eu vou alimentar a minha população, vou dar uma prioridade à população que está se alimentando, que eu sei que está se alimentando, ou eu vou dar uma prioridade a um mercado que está crescente, que é crescente e que, por o Brasil ser considerado um país rural, depende da economia da agropecuária. Então, o governo acaba ficando do lado de quem? Dos latifundiários. E isso é um problema, certo? Porque acaba gerando mais ainda aquela situação. Muita terra na mão de poucos e poucas terras na mão de muitos, certo?
Aqui, nesse slide aqui, vocês vão poder ter uma noção melhor desse gráfico, né? Dessa situação que acontece aqui. Olha só, nos minifúndios, 65% aqui de imóveis, ou seja, de propriedades, certo? Para uma área total só de 8%. Ou seja, 65% de uma população está em 8% só de uma área. Já na pequena propriedade, que é aquele que eu vou dizer assim, já não é um agricultor de subsistência, ele não cultiva só para sobreviver, ele já tem um pezinho de meia. Então, eles são 25%, certo, de propriedade para 15%, já tem uma área um pouquinho maior. As médias, olha como é interessante. Essas médias aqui nós estamos falando daqueles agricultores que abastecem a indústria alimentícia brasileira, certo? Aquele produtor de leite que vende para Parmalat produzir os seus iogurtes, eles são 7% das propriedades, em uma área de 20% no total geral do país, certo? E olha agora aqui a grande massa, né? 3%, ou seja, uma pequena quantidade de pessoas para uma área total de 56% das terras. Que aqui já vai ser um mercado exterior. Aqui é para quem produz para fora. Então, veja bem como está distribuído desigualmente a terra, certo? Você sai de 65% de uma população só com 8% de terras, para uma população de 3% para 56% de terra. Então, vale aí vocês avaliarem e analisar esse gráfico, mas é interessante demais. A estrutura fundiária no Brasil, né, ela vem de um Estatuto da Terra. Eu já disse a vocês que no Brasil tudo acaba se tornando documento. Então, o Estatuto da Terra, conforme o seu discurso oficial, ele tem o seu objetivo, a socialização ao acesso às propriedades rurais, ou seja, as pessoas terem acesso à propriedade rural, ao campo, para produzirem, além de modernizar todo o sistema agrário. Isso é um objetivo de quem? Do Estatuto. O Estatuto da Estrutura Fundiária no Brasil. Só que isso aqui é documento. A realidade, a gente sabe que é um pouco diferente, certo? Para a melhor análise do Estado, né, para poder decidir aquela estrutura que eu mostrei a vocês no gráfico, foi necessário aí fazer um censo. Esses censos eles começaram a ser feitos em 1964. A finalidade dele era classificar os imóveis rurais, ou seja, as propriedades rurais, para poder definir melhor elas, como elas se comportam, certo? E aí, para melhor classificação e padronizar isso aí, determinar por que era importante o governo fazer isso, gente. Porque dependendo dessa classificação, eles poderiam avaliar quem receberia mais subsídio ou não. Quem teria as melhores taxas de juros, bancários, melhores empréstimos. Então, eles poderiam fazer várias definições, tá? Para que todos tivessem o acesso à terra. E para isso eles têm 3 aspectos, que é esse aqui, ó. Primeiro, a localização do imóvel, onde ele está. Onde ele se encontra. É perto dos grandes centros urbanos, ele tem uma infraestrutura ou não é, ou ele é bem mais afastado, no meio bem mais rural, né? Outro é a fertilidade e o clima, ou seja, essa propriedade, o solo é fértil, não é fértil, vale investir nesse solo, o clima desse lugar, ele é favorável a muita chuva, pouca chuva, vale ou não o risco dos investimentos? E um outro tipo é o tipo do produto cultivado, certo? Por quê? Porque dependendo da fertilidade, os bancos chegam até para os proprietários e dizem, ó, essa cultura para esse lugar não vai combinar, não vai dar certo. Então,
Ele tem que ver qual produto ele quer cultivar naquela determinada região para poder ter o seu investimento. Se o rapaz chega lá, vamos dizer que um proprietário rural, chega no banco, pede um empréstimo para investir em um produto tipo, ele vai plantar mandioca. No sertão, ele sabe que não vai ter uma boa colheita. Por quê? Porque no sertão não vai ter um clima favorável e o solo também não. Então ele vai precisar que isso aqui esteja favorável. Aí o dono do banco diz, ó, lá no sertão é melhor você pegar um investimento para criar bode. Por quê? Porque o bode acaba sobrevivendo em qualquer região. Então é melhor você criar bode do que plantar mandioca. O proprietário rural ele vai ou não acatar a decisão. E dependendo do que ele acatar ou não, ele vai ter ou não os seus investimentos. Tudo isso aqui é bastante cabível e negociáveis com os bancos. Por isso que existe banco para produtor rural, porque são bancos apropriados para discutir esses pontos. Depois dessas padronizações todas que foram estabelecidas, né, aí veio a classificação desses imóveis. Como vocês já sabem, os minifúndios são as pequenas propriedades rurais, os latifúndios, e aí os latifúndios têm vários tipos. Vai ter latifúndio por dimensão, que corresponde a grandes propriedades rurais com atividades vinculadas à agroindústria, ou seja, esses aqui, certo? Por dimensão, por tamanho de área, por lugar cultivado, ele vai ser para um mercado externo. Ou seja, ele não vai produzir para o país, ele não vai produzir para o Brasil, ele vai produzir para fora do país. E isso aí é um ponto bem interessante. Aí vai ter aqui também o latifúndio por exploração. Olha o interessante, ou ele é por dimensão, que vai para fora, ou ele é por exploração. E esse tipo aqui é bastante comum no Brasil. Por quê? Porque a sua característica é essa, ó, improdutividade. São aquelas fazendas que eles julgam ser improdutivas. E o que acontece com elas? Elas servem unicamente para especulação imobiliária, para avaliar o valor das grandes propriedades, certo? E aí, nesse caso aqui, vou dizer assim, um latifundiário, ele tem dinheiro, ele já tem uma área, né, um território dele, e ele compra um outro. E esse outro é improdutivo, mas ele comprou para valorizar o imóvel que ele tem, para valorizar o patrimônio que ele tem. Ele não comprou para produzir. E isso aqui acaba fazendo algo muito ruim, que é, ó, não há imposto produzido por essa propriedade, não há um crescimento econômico para o país. O único crescimento aqui é o crescimento imobiliário do proprietário e não para o país. Essas propriedades aqui, elas são consideradas improdutivas e é por elas que existe uma grande briga no governo, que é pela reforma agrária, que é para que essas propriedades que são consideradas improdutivas passem a ser produtivas. Que, na verdade, as propriedades improdutivas, elas só são improdutivas porque a pessoa que comprou, que tem ela, decidiu não produzir nada. Então, se ele decidisse produzir, ela teria uma produção, ela geraria uma economia, geraria imposto, geraria um monte de coisa. Mas como a pessoa que comprou decidiu não produzir nela, ela se torna improdutiva. Então, é por ela que a reforma agrária briga. Outra situação é as empresas rurais. E essas empresas rurais aqui são as propriedades de médio e pequeno porte, que são aquelas que vai estar cultivando ali poucas coisas, a policultura, que é para o consumo interno, certo? De todos. Bom, gente, como vocês sabem, eu gosto de colocar umas chavezinhas para que vocês reflitam sobre a situação, né? Então, nessa daqui, olha só que interessante, né? A chave diz assim: até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Olha que interessante. Até onde a vista alcança. Ele é um agricultor, ele tem uma propriedade. Mas a gente pode até dizer assim, será que a propriedade ainda é dele? Ou é dele?
né? Será quantas vezes ele financiou num banco para ele ter essa propriedade, que ainda deve estar pertencendo ao banco, que ele ainda deve estar pagando ao banco, né? E os demais, o grande latifundiário, nada disso é seu, né? E o que não pertence a uma propriedade privada pertence a quem? À União. E o que é a União? É o governo, certo? Boa parte das terras brasileiras, elas pertencem à União, ou seja, pertencem ao governo. E por pertencer ao governo, não é de ninguém, e é de todos. Vamos botar aquelas aspas, né, galera? É de todos, mas é da União. E sendo da União, ninguém pode mexer, certo? A curiosidade está aqui, ó. A concentração de terra está sempre na mão de poucos proprietários rurais. E o problema é bem mais sério aqui no Brasil. Por quê? Porque isso aqui, ó, se deu origem, olha só, no século XVI, quando a coroa portuguesa, né, dividiu as terras brasileiras em capitanias hereditárias. Então, ali surgiu os latifundiários. Ali surgiu o problema da distribuição ou da má distribuição de terras no Brasil. Certo, gente? É uma curiosidade aí para que a gente entenda, né? Que não é uma coisa de agora, não é uma coisa do nosso governo atual, não é uma coisa do governo anterior, não é uma coisa do século passado. É uma coisa que vem, ó, de séculos passados, de quando o país foi descoberto, de quando os portugueses, a coroa portuguesa colonizou o Brasil, de quando tudo começou. Então, ali começou os latifundiários, as grandes propriedades de terra, na mão de poucos. Poucos que a coroa doou, vamos ressaltar, foi doado. E depois, como capitania hereditária, passada de pai para filho. Então, lamentavelmente, é algo que vem, ó, desde o século XVI e não de agora, tá? O crescimento do trabalho assalariado. Com isso, que a gente pensava o seguinte, que só quem trabalhava na zona rural, que trabalhava por conta própria, que na verdade não é, certo? O crescimento desse trabalho assalariado começou no Brasil o desenvolvimento da agricultura empresarial, ou seja, começou as grandes propriedades se tornando empresas, que proporcionou ainda um aumento significativo dos trabalhadores rurais que recebiam salários, ou seja, o pessoal já estava acostumado a lidar com a terra, só que com sua própria terra. Como eles não tinham mais dinheiro para lidar com sua própria terra, boa parte deles fez o êxodo rural, foi para a cidade. Chegou na cidade, não encontrou trabalho. Por quê? Porque as indústrias na cidade, elas querem pessoas não só com força bruta, mas que também tenham domínio do conhecimento. Por não ter, esse trabalhador rural voltou para o campo. Só que ele não tem mais sua terra. E aí ele volta para o campo para quê? Para ser um trabalhador assalariado nas grandes propriedades. E ele ainda, digo mais, agradece por isso, certo? O maior grupo corresponde ao trabalho temporário, que são os safristas, aqueles que vão e vêm, ficam mudando de lugar para outro. Vamos dizer, está tendo uma safra de cana-de-açúcar lá em São Paulo, então eles vão para São Paulo. Trabalha lá aquela safra. Acabou a safra da cana, vai para a safra do café. Acabou a safra do café, vai para a safra da laranja. Então ele é um proprietário, ele é um agricultor rural, ele é um trabalhador rural, que recebe salário e que ele muda de acordo com a cultura e com a safra. Que no Brasil, graças a Deus, por ser um país, como a gente chama, né, se plantando tudo dá, vai ter várias safras. Então ele vai poder trabalhar e receber salário quase o ano todo. E junta dinheiro que é para os dias, os tempos que ele não tem trabalho, certo? Que são também, esses trabalhos são conhecidos como os boias frias. Por que são boias frias, professor? Por que esse nome? Porque boa parte acorda às 3h30 da manhã, vai para o campo, vai para a roça, vai para a colheita, né, ou para o trabalho, com uma marmita.
Obviamente essa marmita quando foi feita estava quentinha, mas aí ele bota aquela marmita na sacola, bota a sacola nas costas e vai para o campo. E quando dá meio-dia que ele vai comer, a comida já está fria, né, gente? Então por isso que eles chamam de boia fria, porque a comida deles é uma comida que não é quente, é fria, e eles têm que comer ali mesmo no local de trabalho. Não pensem que lá no meio do campo vai ter uma mesa, uma cadeira para ele sentar e ficar de boa para comer, não. Ele vai comer ali no chão mesmo de todo jeito, certo? Aqui tem uma imagem para vocês verem como também, né, a mecanização dos latifúndios é grande. E para mexer nessas colheitadeiras aqui, ó, não pense que você só precisa dirigir, não. Essas colheitadeiras aí são de última geração, computador de bordo, então o piloto delas, né, o motorista delas tem que saber mexer em computador. E isso acaba sendo excludente para o trabalhador rural. A agricultura empresarial se baseia no Brasil, né, na aplicação de grande capital de empresários e a utilização de mão de obra assalariada, com alto nível tecnológico e que resulta aí numa industrialização do campo. Esse processo se intensificou aí em 1970 e teve várias situações que desdobraram com isso, certo? Que foram esses aqui, ó. A expansão da lavoura para exportação e abastecimento interno, ou seja, com essa mecanização, com essa industrialização toda, possibilitou as lavouras a produzirem mais, a produzirem melhor. A tecnologia que foi empregada na agricultura também foi importante, porque apesar, né, da gente querer uma alimentação mais saudável, mas a população mundial ela é tão grande que precisa produzir muito, e essa tecnologia empregada possibilita isso. A expansão das fronteiras agrícolas, ou seja, uma única terra poder produzir várias coisas. A concentração de terra também foi um fator que acabou sendo aí desdobrado por essa agricultura empresarial, e o crescimento do trabalho assalariado no campo, né? Ou seja, as pessoas não querem mais trabalhar. Antigamente dizia assim, no tempo, eu vou dizer lá no século XX, mais ou menos, né? Algumas propriedades, as pessoas iam morar nessa propriedade, numa fazenda, chegava lá, se apresentava o dono da fazenda, pedia abrigo e trabalho. E o salário era comida e teto. Salário, dinheiro, não. Era comida e teto. E para ele estava de bom, né? Estava ótimo, estava perfeito. Tinham o que comer e tinham onde dormir. Então, para eles, ele estava bom. Atualmente, não. Não é assim, não. Eu quero salário, eu quero direitos, eu quero minhas coisas em dias, quero tudo certinho, de acordo com manda as regras trabalhistas. Então, atualmente, os trabalhadores rurais estão mais conscientes de seus direitos. Essa aqui é uma outra charge para vocês terem noção, né? Eu achei ela bem interessante, que são empresários, você nota pela mão, né, aqui de paletó, então são empresários, pegando a terra dos pequenos produtores, dos agricultores rurais. Aí você diz assim, ele está só pegando? É uma charge, né? A ideia do pegar. Mas o que é esse pegar? É eles oferecerem pouco dinheiro por uma terra tão produtiva. É eles comprarem dos pequenos proprietários a parte deles, né, a terra deles, por um baixo valor, sabendo os empresários que essas terras aqui são extremamente produtivas. Então, por fazer isso, infelizmente, acaba isso ocorrendo, tá? O uso da terra no Brasil, ela ainda é bem tradicionalista, certo? Com relação aí à agricultura de subsistência, ou seja, ainda produzimos muito para o nosso mercado interno e temos aí um predomínio do trabalho familiar com pecuária intensiva, ou seja, coisa extensiva, coisa bem solta, bem livre mesmo, né? No entanto, a agricultura empresarial vem ganhando aí um espaço um pouco maior, certo? Com relação a essas terras. E vamos para um outro ponto aqui, que eu diria a vocês assim, é o último ponto, tá, gente, do nosso conteúdo, que é a reforma agrária. A reforma agrária
que é um projeto político, porém esse projeto político, ele visa isso, ó, dinheiro, certo? Mas vamos entender o que é a reforma agrária. É um conjunto de ações e medidas voltadas para garantir a distribuição correta da terra, né? Aquele estatuto fundiário, fazer valer o estatuto fundiário, alterado em regimes de propriedade para garantir a terra agricultável. Encontre mãos de qualidade de trabalhadores rurais. Em resumo, a política visa romper a máxima: muita terra nas mãos de poucos. Ele tem esse objetivo, porém é muito difícil cumpri-lo, certo? Ou seja, acaba diminuindo consideravelmente a quantidade dos latifúndios no meio rural. Isso é a proposta da reforma agrária. Por que essa reforma agrária é difícil, professora? Porque no Brasil tudo é política. E os grandes latifundiários acabam tendo uma certa influência política em cima da população. E por isso a distribuição de terra é um pouco difícil. Em virtude disso, ocorreu umas situações, que é a criação... Desculpa aí, gente. Vou parar aqui para essa charge, né? Reforma agrária nas minhas terras nunca. Ou seja, Brasil totalmente cercado. Para os empresários é isso. Na minha terra nunca. E o agricultor aqui, ó, só querendo um pedacinho de terra para plantar, para cuidar, certo? E aí há vários movimentos que geraram com a questão da reforma agrária, né? Para reivindicar. Esses movimentos aqui que surgiram foram unicamente para reivindicar isso aqui, ó, a reforma agrária. O mais conhecido de todos, MST, Movimento dos Sem Terra, surgiu em 1984, certo? Vou lembrar vocês, e aí vocês dizem, a tia é velha mesmo, mas pois é. Tudo isso aqui, né, eu já vi acontecer. Então, olha só, o Movimento dos Sem Terra é um grupo de pessoas que costumam se mobilizar pedindo ao governo que pegue aquelas terras latifundiárias que são improdutivas, tome deles, aspas, tome aspas, né? Eles querem que o governo pague para esses latifundiários um valor e o governo pegue essas terras e distribua em quem quer plantar. Divida com quem quer plantar, certo? Além dos sem terras, temos o movimento da libertação dos sem terras, que esse movimento aqui já começou em 97. Por que esse movimento começou? Porque muitos muitos participantes do MST foram presos, acusados de agressão, de invasão de propriedade, de vários crimes. Então eles pedem isso, certo? Também temos o movimento pela luta pela terra, que é um grupo de pessoas que luta realmente pelo direito de ter a terra, já que o governo tem uma gama muito grande de terra. No Brasil, toda a propriedade da União poderia ser distribuída com essa galera do sem terra, mas só quem permite isso seria a reforma agrária, que não é aprovada pelo governo. Então, vocês veem que tudo é uma questão política, né? E o MAST, que é o Movimento dos Agricultores Sem Terras, ou seja, aqueles agricultores que já cultivaram, têm experiência com a terra, mas perderam suas terras, certo? E querem voltar a ter terra para plantar. E aqui uma outra charge que eu coloquei, né? Propriedade do senhor, todos da Silva. Todos aqui é Silva. Mas, papai, eu ouvi dizer que todos têm direito à terra. Por que não temos a nossa? Não disse que todo brasileiro é um Silva? Quem são os Silvas que têm direito à terra, né? É uma outra charge aí para vocês refletirem, certo? Bons estudos a todos. Espero que vocês tenham entendido. Estou lá no grupo. Quem tiver dúvida pode me procurar. Quem quiser pode procurar no privado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.